Nesse vídeo, você verá sobre a rotina Análise de compras. Para acessar essa tela, utilize esse botão de atalho ou acesse o menu Processos, Análise de compras. Basicamente, esse recurso tem como objetivo analisar qual é a quantidade que você precisa comprar para atender um determinado período de vendas. Então, se você quiser atender, por exemplo, 90 dias de vendas para um produto X, qual é a quantidade que você precisa ter em estoque para atender esses 90 dias? Esse tipo de informação você consegue obter através dessa análise. Considerando alguns fatores, essa rotina realiza cálculos e lhe sugere qual que é o estoque correto a ser comprado para atender o período de vendas que você deseja. Além de fazer essa análise, aqui você pode também gerar pedidos ao fornecedor, pode transferir estoque da sua empresa para outras filiais, pode também solicitar transferência de outra filial para a sua empresa, pode fazer cotações, entre outros recursos. A análise de compra, ela normalmente é feita com base em um fornecedor específico, que pode ser informado nesse campo. Quando o filtro ele é feito dessa forma, por fornecedor, aqui na análise será listado todos os produtos que estão vinculados ao fornecedor selecionado. Porém, quando for necessário, você também tem a possibilidade de marcar essa opção para desconsiderar o filtro por fornecedor. E através dessa guia Filtros, você pode filtrar os dados por classificação mercadológica, departamento, seção, grupo, subgrupo, marca e também por produto específico. Você pode filtrar também por estabelecimentos, por local de estoque ou por classificação. Por exemplo, se você quiser filtrar somente os produtos que têm margem maior que B, por exemplo, você pode informar nesse campo. Então pode ser por lucro, por margem, por quantidade e por venda. E nesse campo, se sua empresa possui mais de uma loja, aqui você pode informar se a compra será centralizada ou não. Isso indica que a compra será centralizada nesse estabelecimento que você estiver logado. Então, marcando essa opção, o pedido de compra ele é gerado somente para essa empresa e posteriormente a quantidade do estoque pode ser transferido para as outras filiais. No caso do campo Considerar média de vendas, se você marcar essa opção, o prazo informado nesses campos irá influenciar no seu cálculo do consumo diário. Então, aqui na análise tem um campo específico que informa o consumo diário de cada produto. Então, marcando essa opção, conforme as datas que forem informadas nesses campos, vai influenciar diretamente lá no consumo diário. E se estiver desmarcada essa opção, o consumo diário irá considerar somente o estoque mínimo informado para o produto e o prazo de reposição dele. E se marcar essa opção emissão do pedido /compra, o sistema vai filtrar na análise somente produtos que tiveram pedidos e compras dentro desse período informado. E no caso dessa opção verificar saldo em outros estabelecimentos, se ela estiver marcada, quando filtrar as informações, mesmo que aqui nos filtros esteja somente um estabelecimento, aqui na guia Análise você poderá verificar qual que é o saldo dos produtos em outros estabelecimentos. Então, os produtos que aparecem na cor azul se referem ao estabelecimento que você estiver logado, e os produtos que aparecem na cor preta são de outros estabelecimentos. E por fim, nesse campo Estoque Ideal Dias, você pode indicar para quantos dias de vendas você quer fazer a análise de compra. Então, apenas para exemplificar e facilitar a compreensão dessa rotina, vamos deixar marcado a opção Desconsiderar filtro de fornecedor e vamos informar um produto específico. Então, não será filtrado todos os produtos desse fornecedor, será filtrado somente esse item. Vamos deixar no campo Estoque Ideal que vamos fazer a análise para 30 dias.
Vamos deixar marcado também a opção considerar média de vendas, para que o consumo diário seja calculado entre essas datas. E vamos também filtrar mais de um estabelecimento para essa análise. Então vamos clicar nesse botão, vamos clicar 2 vezes para incluir os estabelecimentos que desejamos filtrar, e depois disso é só clicar em OK. Observe que ficou no filtro o estabelecimento 1000 e o 2000. E agora, para carregar as informações para a análise, é só clicar nesse botão executar ou nesse outro atalho que tem na parte superior da tela. Então, depois disso, aqui na guia Análise, vai mostrar os dados conforme o filtro feito na guia Filtros. Lembrando que aqui só aparece um produto, no caso para o estabelecimento 1000 e o mesmo produto para o estabelecimento 2000, porque no filtro filtramos somente por esse item. Observe que aqui nesse quadro você possui bastante informações, são várias colunas, e esse quadro também está dividido em 2 partes, as colunas fixas e as colunas que acompanham a barra de rolagem. Observe que, independente de onde você estiver com a barra, essas colunas fixas, elas não são alteradas. Isso pode facilitar, dependente de onde você estiver com a barra, você consegue identificar, por exemplo, de qual estabelecimento que é o produto. Se você quiser incluir alguma coluna nesse grupo de colunas fixas, basta você selecionar a coluna que deseja e arrastar até esse quadro. Observe que, por exemplo, arrastamos o estoque mínimo e agora ficou fixa. E para remover desse grupo de colunas fixas, basta clicar na coluna e tirar desse quadro. Dessa forma, ela não será mais fixa. E você também tem a possibilidade de adicionar ou remover colunas nessa tela. Para fazer isso, clique nesse botão. Então aqui você pode marcar ou desmarcar as colunas para indicar qual que deve ou não aparecer na tela. Então na tela só vão aparecer as colunas que estiverem marcadas. E clicando nesse botão com o sinal de mais, você também consegue visualizar várias informações sobre o produto selecionado. Então aqui dá para verificar o prazo de reposição, o estoque mínimo, classificação mercadológica, entre outras informações. Com relação à análise, inicialmente iremos conferir os recursos de forma resumida, apenas para compreender como funciona o processo. E posteriormente, no decorrer do treinamento, iremos conferir como que são feitos os cálculos de cada campo e quais filtros que influenciam nesses cálculos. Então aqui nessas colunas, você consegue visualizar o estoque mínimo do produto. Essa quantidade é a que foi informada no cadastro do produto. Inclusive o cadastro, quando for necessário, você pode consultar através desse botão de atalho. Então, selecionando o produto e clicando nesse botão, vai abrir o cadastro específico do produto que foi selecionado. Então, para esse produto cimento, por exemplo, nós podemos observar aqui que foi configurado para esse estabelecimento 1000 o estoque mínimo de 50 unidades. Então, nesse caso, nessa coluna vai apresentar o estoque mínimo de 50. E no caso do estabelecimento 2000, como podemos verificar, existe uma quantidade de estoque mínimo diferente configurada para esse estabelecimento. Aqui você pode conferir também o prazo de reposição, que seria o prazo que demora para repor esse produto no estoque. O estoque mínimo calculado, esse valor é calculado pelo sistema. Nesse cálculo é considerado o consumo diário do produto e o prazo de reposição dele. Na coluna estoque atual vai mostrar qual é o estoque físico do produto. E na coluna consumo diário vai mostrar qual é a quantidade média de vendas desse produto por dia. O valor calculado nesse campo depende de vários fatores, como o prazo de reposição, período de venda, entre outros detalhes. Temos também
a coluna estoque para dias. Esse valor indica quantos dias você consegue suprir com o estoque que tem atualmente. E nesse campo sugestão, o sistema vai indicar para você qual seria a quantidade ideal para comprar desse produto. Para chegar nessa sugestão, o sistema considerou vários fatores. Alguns desses fatores podem ser conferidos através desse quadro da tela. Então aqui o sistema vai considerar, por exemplo, o consumo diário, a necessidade, vai diminuir o estoque atual que já existe do produto, vai considerar outros fatores e vai chegar em uma sugestão. Lembrando que esse valor que o sistema está sugerindo seria a quantidade para suprir o período informado no campo estoque ideal. Então, nesse caso, o sistema está sugerindo comprar 126 unidades desse produto, nesse estabelecimento, para suprir 30 dias de vendas. E aqui nesse campo quantidade informada, você pode informar qual é a quantidade que será comprada. Você não precisa necessariamente comprar o que o sistema sugeriu. Você pode comprar uma quantidade maior ou menor, conforme for o caso. O único detalhe é que se o produto possui uma quantidade mínima de compra, o sistema não vai permitir comprar uma quantidade menor que essa quantidade mínima. Então, para esse produto, por exemplo, a quantidade mínima de compra dele são 10 unidades. Então, se colocar uma quantidade menor que 10 nesse campo, o sistema vai bloquear, não vai permitir fazer a compra com uma quantidade menor que 10. Então ele vai avisar e ao clicar em OK nessa mensagem, o sistema automaticamente já lança a quantidade mínima no campo quantidade informada. Inclusive, aqui no quadro ao lado, você consegue visualizar a quantidade que o sistema sugeriu, que foi de 126, a quantidade que foi informado na análise, no caso aqui ficou como 10, e quanto que falta para atingir a quantidade que o sistema sugeriu. Então, no caso, o sistema sugeriu 126, foi informado 10, faltaria 116. Apenas para prosseguir, vamos informar nesse campo a quantidade que o sistema sugeriu. Observe que aqui no campo falta ficou zerado. Então, depois de fazer a análise do produto e depois de identificar qual que é a quantidade que deve ser comprada, nessa mesma tela você pode gerar o pedido do produto ao fornecedor. Para gerar esse pedido, o procedimento é bem simples. Nessa coluna Comprar, selecione o produto que você quer pedir ao fornecedor. Nesse caso, como foi informado uma quantidade, o sistema já marcou automaticamente. Depois vá até a guia Pedido e clique nesse botão Gerar lista de empresas. Nesse caso apareceu somente o estabelecimento 1000, pois na guia Análise foi marcado que o produto seria comprado somente no estabelecimento 1000. Porém, se tivesse sido marcado também o comprar para o estabelecimento 2000, ao clicar em Gerar lista de empresas, aqui seria gerado duas linhas, uma para o estabelecimento 1000 e outra para o estabelecimento 2000. Lembrando também que aqui na guia Filtros, se estiver marcada a opção Realizar compra centralizada, ao gerar os pedidos, será gerado somente para a empresa que estiver logada. Então, nesse caso, independente se estivesse marcado para comprar produtos de todas as empresas, ao gerar pedido, seria gerado centralizado somente na empresa que estivesse logado. Então, depois de clicar nesse botão, nesses campos ao lado você pode informar como será feito o parcelamento dessa compra. Então, aqui você pode informar um prazo para entrega, a quantidade de parcelas em que será feito o acerto dessa compra, os dias entre as parcelas, os valores de impostos serão carregados automaticamente de acordo com o produto que foi selecionado para comprar e o valor total de pedido.